Recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó a doutora Maíra Marconcini, ela que é especialista em reumatologia pela USP, atende aqui na cidade de Timbó, na clínica Ocupare, né? Ela não atende todos os dias, mas depois ela fala aí quais são os dias que ela está atendendo aqui. Primeiramente, muito bom dia, doutora Maíra, seja bem-vinda aqui ao Repórter Cultura. Bom dia, Odair, obrigada. Muito bem, vamos lá. A nossa pauta do dia de hoje, já que estamos com uma reumatologista aqui nos estúdios da Rádio Cultura e estamos no inverno também, é justamente falar sobre as dores do inverno. Olha, é um assunto interessante, importante para os nossos ouvintes aqui. Olha, é mito ou é verdade, doutora Maíra, que as dores elas podem piorar durante o inverno? Quando os pacientes chegam no consultório, né, nesses meses, né, que começa a esfriar, outono, inverno, enfim, é muito comum a gente ter essa percepção e às vezes os pacientes falam até com um pouquinho de vergonha, assim, achando que é um mito, né? Mas parece que as minhas dores estão piores, eu tô tendo um pouquinho mais de rigidez na manhã ao acordar, até assim o corpo esquentar, né? A gente, né, Mas isso não é um mito, isso é uma verdade que é comprovada pela questão da... Tem uma mudança leve na pressão atmosférica, mesmo agora, que não está tão frio, né? Quanto a gente costuma ter dias aqui, né? E essa leve mudança já é suficiente para quem tem doenças como artrose, artrite, e mesmo doenças musculares, como fibromialgia, aquela sensação de dor que pode ser generalizada, né? Forte, né? E forte. E essa pressão atmosférica, justamente em climas muito úmidos, né, invernos úmidos, ela tende a pressionar mais a articulação. Então, aqui em Timbó a gente conhece, né, a questão da umidade no nosso inverno, né? Essa percepção ela é real, assim. Não é Depois mito, então. não é mito. A gente depois vai comentar algumas dicas, enfim, o que a gente pode estar fazendo para atenuar esses sintomas, assim. Mas é uma das primeiras passos, assim, é conversar com o paciente e realmente... não é da sua cabeça, está acontecendo, né? Porque a pior coisa é achar que, enfim, né? Que a sua dor não está sendo valorizada suficientemente, né? Por quem está atendendo. Então, não é mito. Pois é, quando alguém disser assim para você, então, você que está ouvindo a gente aí em casa, olha, tá frio e as minhas dores aumentaram, deixa de ser reclamão, Isso. E não, chega de mimimi, não é mimimi, é fato mesmo que é as dores... fato mesmo. E justamente essa questão da pressão, aquela história da avó que tem uma artrose no joelho e sente o joelho, sente que vai chover, por exemplo, é o mesmo mecanismo que faz com que isso seja verdade também. Então, sempre pareceu uma grande, né, lenda, assim, né? E até parece, né? Mas depois a Mas tem chuva, explicação mudança de... científica, né? Super científico. Muda a Então, pressão atmosférica quando está para chegar chuva, e isso. isso afeta ali as, as Isso. Uhum. articulações. Principalmente as articulações que a gente chama mais periféricas, assim. Então, né, até por conta do sistema de aquecimento corporal, né, isso não se traduz tanto em coluna, abdômen, no tronco, né, mas muito assim, extremidades, onde menos a gente tem circulação sanguínea. Então, mãos, punhos, tornozelos e joelhos, assim, seriam os principais locais. E joelho, por ser um sítio bem comum de artrose, né, acaba sendo o campeão, assim, além das mãos, né? Isso especialmente nas mulheres, né? Mas Faz todo sentido, né? acontece, faz todo E sentido. olha, né, se você pensando só um pouco do ponto de vista racional, você tem uma região que já é dolorida naturalmente. Se você pegar e apertar sobre ela, aí você vai sentir dor. A pressão Sim. atmosférica, ela exerce essa mesma Pressão pressão. de uma forma que a gente não sente, Não assim, né? sente, né? A Não é gente... tocando ali e tal, apertando, mas a pressão, ela exerce, a palavra pressão já, né? Exerce uma pressão maior sobre a região Isso. dolorida E sobre o corpo como como um um todo, todo né? também. Aí, indo mais, né, para um caso de fibromialgia, né, que é aquela sensação de dor, é muito comum, né, que quem tem a fibromialgia já tenha uma questão de uma relação com
com um sono não muito reparador, né? De acordar se sentindo muito cansado. E nessas noites de inverno, é muito comum que a pessoa durma muito contraída, na verdade, né? Segurando um monte de cobertas, né? Então, essa contração muscular a mais que gera à noite, além de propiciar um sono menos reparador ainda durante a manhã, então não tem aquele período para a musculatura relaxar, ela vai estar ali contraída por conta do próprio frio, assim. Então, porque, enfim, no caso especial da fibromialgia, tudo se sente mais, né? As mudanças climáticas se sente mais. Então, de uma forma um pouquinho diferente do que quando é articular, da pressão na articulação, mas também ocorre essa questão, assim, da piora, né? Pois é, e a questão, ela é mais sentida por uma questão muscular ou articular? Essa diferença, essa pressão atmosférica, ela age mais sobre as doenças musculares ou articulares? Mais sobre as doenças articulares, né? O que é descrito em literatura, enfim, né? É nos casos de artrite, artrose, porque é a pressão dentro da sinóvia, ali onde é que tem um líquidozinho articular, esse líquido, né, que se torna uma leve mudança, né, de pressão. Mas, na questão muscular, o mecanismo acaba sendo diferente. Acaba sendo essa questão da contração muscular que acontece mesmo durante o dia, assim, aquela pessoa que vive encolhida e não consegue relaxar, na verdade, né? Porque tem essa percepção do frio, os pés não esquentam, por exemplo, né? Por mais que... Então, nesse caso, a gente até costuma indicar algumas compressas, banhos mais quentes, ao contrário do que meus amigos dermato possam, né, tá falando, né? Mas, né, pensar em aquecedores, em coisas realmente desumidificadores, né? Na questão da dor muscular, ela pode ser muito, muito benéfica, assim, né? Além de outras questões como a gente sempre pega na pauta da atividade física, assim, mas que em todas as estações, né, gera melhora, né? Mas especialmente no inverno, assim, seria o momento de não parar, né? Ou de talvez começar, para quem está pensando aí em mudança de estilo de vida. E a gente nem fala nesse caso para fins estéticos ou de melhora em relação a metabolismo, mas para melhora do sentimento, né, de bem-estar, liberação de serotonina e isso como um analgésico natural, assim. Então é muito importante, né? Muito bem, a gente está falando aqui de doença articular e muscular. Quais são articulares, artrite, artrose, mas musculares, quais são as doenças musculares? Então, dentro na reumatologia, né, a gente tem as que são propriamente, né, mas são doenças raras, né, mas que afetam a musculatura autoimunes, né? A gente teria a polimiosite e a dermatomiosite. Sendo que as duas podem causar injúria muscular autoimune. Autoimune a gente, né, fala no sentido de que os anticorpos que a gente tem na circulação, que são feitos para, teoricamente, nos proteger dos vírus, das bactérias, eles acabam perdendo um pouquinho o rumo e acabam indo atacar essa musculatura. Mas existe, por exemplo, o caso da polimialgia reumática, que também é muito mais muscular, e ela é relativamente, quando eu falo relativamente comum, estou falando aí de 2 a 3% da população. Mas em pessoas acima de 60 anos, que costumam ter marcadores de inflamação assim, muito alterados, sensação de febre. Eu recebo muitos desses pacientes no consultório com o familiar, às vezes o filho vem trazer, ou o esposo ou a esposa, retratando assim como, né, acreditando ser um quadro às vezes depressivo com dor, mas na verdade é porque essa doença ela gera um consumo muito grande pela inflamação mesmo, né, de músculo, e a dor ela é incapacitante. Então essa coisa, nossa, o meu pai agora ele só quer ficar deitado, ele diz que ele tem dor e ele está se sentindo doente. Essa sensação de se sentir doente é porque a inflamação é tão alta que é como mesmo aferindo a temperatura e a gente não tendo febre, a sensação é como se eu estivesse com uma febre e só querer ficar deitado mesmo. E nesse caso a dor é tão intensa, principalmente em região de coxas, de musculatura, né, de ombros, que a gente fala assim, dificuldade de pentear cabelos, de se levantar, por exemplo, sem um apoio.
quando isso ocorre de forma muito repentina, e isso a gente tem observado, assim, mais comum, eu falei, essa porcentagem pré-pandemia, que a gente não tem as porcentagens pós-Covid, mas com certeza, pela percepção geral dos colegas reumatologistas, deve-se aumentar o grau de prevalência dessa doença na população, que responde muito bem ao tratamento, mas precisa chegar no lugar certo. E aí seria o consultório reumatológico mesmo, às vezes, né, realmente, até por, às vezes, um desconhecimento, assim, de outras áreas da existência da polimialgia. Aí, nesse caso, o que eu falei do polimialgia, às vezes lembra fibromialgia, mas são dois polos diferentes. Na polimialgia, a gente precisa primeiro tratar, conter inflamação e melhora da dor, para depois falar em exercício físico, assim. Nesse caso, o exercício não é tratamento, a gente tem que... Mas, assim, seriam principalmente a polimialgia reumática, polimiosite e dermatomiosite, talvez. A diferença da dermato com a poli é que a dermato tem músculo e peles acometidos também. Mas não são raras essas, assim, realmente raras. Até você falou da polimialgia e da fibromialgia. A polimialgia tem tratamento, a fibromialgia tem tratamento, mas é meio mais complicado você chegar aí a amenizar as dores. A fibromialgia, o tratamento acaba envolvendo uma série... Tem tratamento, né? É muito importante, assim, o nosso paciente, né, tá acreditando, né, nessa melhora, né? E também tá disposto a passar por algumas situações desconfortáveis inicialmente para obter uma melhoria mais a médio e longo prazo, né? Então, no caso da fibromialgia, né, que só lembrando, né, que é o espectador que não está tão familiarizado com esse termo, a fibromialgia é aquela famosa dor generalizada que o paciente, né, a paciente vai fazendo uma série de exames e não vai encontrando a causa da dor. Essa dor essa doença já foi classificada porque a nível de pesquisas, universidades, enfim, a gente vê, quando mapeia lá a região cerebral, vê a região ativada do cérebro, né? Fica brilhando em vermelho. Então, realmente, aquela dor é a mesma dor e vai ativar do mesmo jeito de que uma pessoa que, por exemplo, colocasse a mão no fogo ou que sofresse um grave acidente, uma fratura, assim. Então, é uma dor realmente que pode se tornar bem incapacitante. Mas a fibromialgia envolve, a gente não tem como falar assim, qual é o tratamento. É uma série de medidas, assim, né, que envolvem, eu diria, 50% atividade física. E por que eu falei da paciência? Porque no início a dor pode piorar, ainda mais se a pessoa tá naquele nível, né, de sedentarismo, justamente porque quando inicia alguma coisa, não, então agora eu vou para academia todos os dias, vou fazer crossfit, eu vou fazer 1 hora, então tem que ser um início lento e gradual, para talvez daqui a 6 meses, 1 ano, você pode chegar nesse 1 hora, 1 hora e pouco todos os dias, criar esse gosto pelo exercício, né? Mas o que eu falo assim muito para as minhas pacientes olha, se for uma caminhada no redor da quadra, mas que seja todos os dias, ou seja, 10 minutos na esteira, 15, todos os dias nesses primeiros 15 dias, que depois você aumente para 20, né? Mas que se torne uma constância, a gente precisa primeiro tornar um hábito. Isso eu diria que é 50% do tratamento. E os outros 50% a gente, hoje em dia, já tem uma série de tratamentos medicamentosos, assim, que esse centro, né, que está no nosso cérebro, que é regulador da dor, que a gente consegue mexer ali e jogar esse limiar um pouquinho mais para cima. Mas, assim, só o medicamento realmente é bem difícil, assim, sabe? Né? Sem ter essa né? Questão da mudança de hábitos também. Isso, exatamente. Uhum. Muito bem. E artrite e artrose? Qual é a diferença entre essas duas doenças? Então, parece que é a mesma coisa, né? Porque eu tenho alguns pacientes também que chegam falando, artrite, artrose, ou assim, a gente pergunta muito, né? Você tem alguma doença reumatológica na família, né? Aí, como no passado se falava muito, né? Meu pai teve reumatismo, ou minha avó teve reumatismo. A gente não sabia muito, né, diferenciar as doenças, né?
ter os critérios, ter os exames de imagem, né? E os critérios que a gente tem hoje em dia, até o laboratório avançou bastante, da gente estar descobrindo anticorpos, enfim. Mas em termos gerais, a artrose é quando a gente já, aquela articulação já apresenta sinais de desgaste, assim. Então, uma diminuição do espaço articular, o famoso osso batendo com osso, né? Nos casos mais graves, né? Quando já ocorreu a deterioração da articulação, os bicos, daí aparecem os bicos de papagaio, esse osso batendo com osso, já ocorreu o desgaste. E aí tem a artrose, por exemplo, nas mãos, né? E essa é mais difícil ainda a gente diferenciar da artrite, porque ela forma aqueles nódulozinhos, né? Isso é muito mais comum né, em mulheres do que em homens, né? Aqueles nódulozinhos que até o nódulo se formar, o processo é de artrite. O itch é um processo inflamatório. Depois que se formou, se você for radiografar, você vê as mesmas alterações. Diminuição do espaço articular, os osteófitos, que são os bicos de papagaio, esclerose subcondral, que é um outro termo que a gente usa, que é uma reação que faz no osso, assim, que ele fica mais denso, né, perto da articulação, porque ele está sofrendo uma pressão ali de estar praticamente, né, encostando no outro. Mas, em termos gerais, assim, artrose já ocorreu dano articular, a artrite está ocorrendo. E esse itch vem para lembrar da gente, vem para a gente lembrar, assim, de inflamação. O itch é inflamação, e o ose ali... É o dano articular dano permanente, isso. Então, o itch, como a gente tem na amidalite, otite, dermatite, todas são inflamações, né? E a artrite, no caso, é a inflamação da articulação, que costuma vir com sinais clássicos de inflamação, e que tem que levantar suspeita, assim, esses sinais, que é inchaço, né? Quando a gente percebe que está maior do que o comum, e às vezes você vai palpar, você percebe que não é não é ósseo, né? Que realmente tem um líquido ali dentro que talvez tenha aumentado a quantidade. Vermelhidão, né? E calor local. Por exemplo, você pode palpar a região do punho ou aqui do antebraço e sente que não tem, que sente que tá frio. Aí você vai palpar, por exemplo, a região aqui das mãos, os dedos especificamente, e sente que está muito quente. Fazendo isso com o dorso da mão, né, não com a palma, até é mais fácil da gente conseguir perceber essa alteração de calor local. Outra coisa que pode, né, ajudar quem está em casa a pensar, será que é artrite ou artrose? É um sinal que a gente faz nas mãos, né, que pega os 4 dedos principais e aperta eles como um todo, assim, né, que a gente chama de sinal de squeeze. A dor, tipo choque, né, que provavelmente tem líquido a mais ali sendo pressionado contra uma barreira nervosa, assim, né, então é bem interessante. E a questão da artrite é que ela pode estar envolvida, pode ser uma artrite por si só que vai virar uma artrose, ou pode ser também de origem autoimune, e aí a gente tem a nossa principal representante, que é a artrite reumatoide. E a artrite reumatoide é uma doença que também é do sistema imunológico, querendo trabalhar mais do que ele precisa. Então, por algum gatilho, né, ambiental, tabagismo a gente sabe que tem relação, pós-Covid também temos visto um aumento de número de casos, né, e ainda não foi colocado em tabelas, números em percentuais, assim, né, mas a artrite reumatoide precisa de um tratamento imunossupressor. Então, medicamentos que vão pegar e vão fazer a imunidade ficar mais quietinha, perto do que ela deveria trabalhar normalmente, mas que talvez deixe esse indivíduo mais propenso a algumas outras infecções. É uma balança, assim, é uma balança bem, bem tênue, né, mas, enfim, existem várias causas. A gota, por exemplo, né, que é tão famosa, né, muito mais no verão, enfim, festas de final de ano, mais em homens já, articulação de pé, né, o primeiro dedo do pé, né, o famoso dedão ou tornozelo, a gota é um tipo de artrite. A gente chama artrite induzida por cristais, nesse caso, cristais de ácido úrico. Mas quem está ouvindo aí que já teve uma crise de gota deve lembrar justamente da inflamação, do inchaço, do calor, da vermelhidão local.
Então, assim, é uma série, né? Tem Tô uma falando aqui série, das né? mais prevalentes, né? Certo. Só para E assim, né, que dicas que você pode passar, Maíra, para atenuar essa piora relacionada ao frio, toda essa situação que a gente conversou aí? sim. Então, assim, tanto nos casos assim de artrite reumatoide, quanto artrose nas mãos, artrose nos joelhos, artrose, né? Como fibromialgia, nessas principais, assim, quem já pratica atividade física não deixar de praticar e quem atividade física assim é fundamental. Tanto que eles fizeram assim um panorama de países frios versus países em que o frio é muito prevalente, né? E pegaram lá os países nórdicos, Noruega, Finlândia, enfim, e compararam com os países de clima tropical. E Brasil, os países aqui da América, de forma geral, né? E o que foi visto é que, pelo frio, o grau de sensação de dor da população deveria ser muito maior lá do que aqui. Mas aqui a nossa população é mais sedentária. Isso tem a ver com pessoas que, em geral, a gente tem que ter o tempo, né, para fazer o exercício, né? E aqui, justamente pelo ritmo de trabalho bem acelerado, São enfim, hábitos, né? e É uma hábitos, cultura, exatamente. hábito. E lá, mesmo assim, eles chegam a ter indoor, né? Porque chega um momento que é só noite, né? Quase 24 horas do dia, enfim. Mas colocar bicicleta dentro de casa ou uma esteira, enfim, eles praticam, assim. Isso tá muito mais cultural, né? E aqui a gente ainda precisa, né? Já melhorou muito, né? Em relação a 20 anos atrás, a gente não via tantas pessoas caminhando. Timbó é a cidade do ciclismo, então, né, já está muito melhor, né? É interessante como quase para todo tipo de doença, para todo tipo de tratamento, a questão Atividade da atividade física. física, ela é um fator preponderante. Além de ela estar ali ajudando a aquecer a articulação, os músculos, né? Ela está gerando esses neurotransmissores que atuam justamente nesse centro de controle. Então, é o principal. Compressas de água quente em regiões especificamente doloridas, de bolsa de água quente, podem ajudar bastante. Esses desumidificadores, né? Aqui em Timbó, eu especialmente, quando começa aquela época de inverno com frio, com chuva, na verdade, né? Eu indicaria, né, bastante. E se realmente essas medidas não estiverem surtindo efeito e a dor está se tornando aquela coisa chata ou incapacitante, ou que acaba virando o tema do dia, porque quem tem dor tem um mau humor, não tem como ser feliz tendo, né, dor crônica. Voltar a consultar com o dermatologista, que talvez nesse período vai ser preciso mexer em algumas medicações, seja para artrite, para artrose, ou mesmo para fibromialgia, ou para tantas outras, né? Às vezes a gente 3 meses no ano e depois a gente retoma o tratamento, vai acompanhando o laboratório, mas Muito bem, então essa é época do frio isso. realmente exige aí um cuidado especial. Tem uma participação, só para a gente encerrar a nossa conversa aqui, uma participação de um ouvinte que diz o seguinte, o Sidney, ele coloca assim, minha esposa tem uma lesão no nervo femoral. Existe tratamento para isso? Ela sofre muito com dores e não está conseguindo fazer as tarefas básicas do dia. Ela já fez uma cirurgia de cauterização do nervo inguinal e depois apareceu essa lesão no nervo femoral. Então ele está falando de uma dor que a gente já classifica como dor neuropática, né? Que é essa dor por lesão de nervo, né? No caso dele, eu indicaria, porque o nervo femoral, né? Vamos pensar onde é o fêmur, o osso principal que a gente tem na coxa, né? Então, muitas vezes pode ser algo vindo ali da coluna vertebral, que dali se distribuem os nervos, né? Aí passa pelo canal inguinal daí os nervos se distribuem e ele acaba, uma parte vira, enfim, e vira o femoral cutâneo lateral. Aí, nesse caso, ia ser bem importante uma imagem de coluna, né? Até, enfim, mas pra gente ver se não tem nenhum problema antes desse nervo femoral. Se não teria um problema na coluna, eu não indicaria de cara, por exemplo, alguma atividade física que possa vir a piorar, né? Ou gerar algum problema, porque pode precisar de alguma medida de descompressão, né? Enfim, aí estaria um pouquinho mais pro neuro do que pro reumato. Certo. Mas essas dores neuropáticas, assim, a gente
até trabalha de mãos dadas com os neuros, muitas vezes, para aumentar, que existem medicamentos que esse limiar doloroso, a gente consegue também aumentar esse limiar também. Então, quando a doença já está bem estabelecida, quando o neuro ou o ortopedista de coluna fala não é cirúrgico esse caso, a gente consegue ir através desses medicamentos, e quando a gente consegue definir bem a doença, né? Mas nesse caso, a ideia não é isso aí fazendo atividade física, e sim, talvez ver um neurocirurgião ou um ortopedista de coluna para tentar entender melhor o que tem em cima ali. Certo. Pra... Que está causando isso aí. Isso. Então está dada a resposta aí para o nosso ouvinte. Olha, Maíra, vamos encerrando aqui a nossa conversa, está muito boa, mas o nosso tempo também está andando, o tempo voa. Quero agradecer a tua participação, agradecer a Luciana, né, que é a mãe aqui da Maíra, a Maíra, que é filha da Luciana Marconcini e também do nosso saudoso Serginho Marconcini, e né, a Luciana que fez a ponte aqui para que a gente pudesse conversar em um tema tão importante, agora chegando o inverno, um tema tão importante que são essas dores relacionadas ao inverno. Maíra, você atende aqui na Clínica Ocupare quais dias da semana? Então, atualmente eu tenho vindo apenas uma vez por mês. Uma vez por mês? Sim. Você atua efetivamente onde hoje? Em Joinville. Ah, em Joinville. Em Joinville, isso. Mora em Joinville. Moro em Joinville, mas até já é uma pauta, às vezes, na questão do casamento. Eu moraria aqui muito feliz, mas eu tenho que negociar, é uma negociação do casamento. O meu marido, ele é hematologista, então ele precisa estar num lugar que tenha banco de sangue e estrutura de transplante de medula óssea. Aí já são outros 500, né? Aí é uma forma, enfim, eu moro em Joinville, venho atualmente uma vez por mês, mas conforme, né, tem ocorrido um aumento de demanda, enfim, estou estudando essa questão de vir a cada 15 dias. Realmente e é na Ocupare que você atende hoje? Isso, é na Ocupare. Eu atendo na Policlínica também. Na Policlínica também, isso. Mas ali é pelo município. É pelo município, isso. Certo, mas na Ocupare, liga lá na Ocupare, marca a hora com você e tal. Exatamente. Eu estou indo para lá agora, inclusive. Certo. E eu faço esses atendimentos, enfim, e tem crescido bastante, né? A procura, é claro, né? Porque... A reumatologia tem crescido muito, né? Porque muitas vezes as pessoas sofriam com essas dores e achavam que não tinha o que era fazer. Isso mesmo, né? Que não tinha exatamente. O que fazer. E agora a gente está com uma gama aí de tratamentos e consegue, com os exames mais atualizados, enfim... atenuar um pouco o sofrimento dessas pessoas. Com certeza. Luciana, um abraço para você. Muito obrigado aí pela presença no Repórter Cultura. Obrigada, Odair. Obrigada também pela